E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast? Hoje mais um dia corrido, né? Eu tô numa correria danada, assim como foi há 2 dias atrás, né? Mas até que falei que tava na correria, mas gravei bastante. Hoje eu realmente tá bem puxado. Passar apenas por alguns resultados. Eu queria ouvir brevemente com vocês a coletiva do Rogério Ceni. Não vai dar, vamos tentar deixar para amanhã, né? Ouvir um pouquinho, também repercutir um pouco mais o jogo. A gente também sentiu o termômetro da galera, ouvir um pouco mais, ler um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com o Daniel Alves. Então amanhã a gente faz um podcast um pouquinho mais longo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas falando de Campeonato Carioca, o Botafogo 2-0 para cima do Madureira e o Fluminense empatou em 1-1 com o Boa Vista. Pulo agora para o Campeonato Paulista, porque teve um placar importante. Aliás, teve dois placares importantes aqui: Mirassol e São Bernardo, 4-1. Mesmo placar de São Paulo e Portuguesa, jogo no Morumbi. Esse é um clássico paulista, né? Muita gente pode ser que nem se recorde mais, isso faz muito tempo, né? Dos tempos áureos da Portuguesa, da Lusa. E esse é um clássico paulista, né? Apesar da diferença de torcida, hoje a massa de torcedores da Portuguesa é muito menor, mas para quem não conhece, para quem não sabe ou para quem não se lembra, a Portuguesa é um clube da capital paulista. Você vê pelo escudo da equipe, né? E pelo nome, uma equipe obviamente bastante portuguesa e nome é redundância falar isso, né? Portuguesa de Desportos. E sempre, cara, muita rivalidade com os grandes de São Paulo, com o próprio São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians. Rivalizou por vários anos com essas grandes equipes e entrou em decadência, entrou numa ruína absurda, né? Por má gestão, obviamente. E volta à Série A do Campeonato Paulista nessa temporada, depois de quase uma década, né? Quase uma década fora da Série A do Campeonato Paulista. Então esse é um clássico, mas um clássico com contextos diferentes. As torcidas já não têm nem o mesmo tamanho, nem a mesma, pode dizer assim, pelos últimos anos que passou a Portuguesa, nem a mesma tradição. Mas o São Paulo conseguiu um placar expressivo. O Rogério Ceni após o jogo até lembrou o placar bastante elástico que a Portuguesa construiu para cima do Red Bull Bragantino, a goleada. Ali foi um contexto diferente, porque a Portuguesa faz um gol muito cedo, isso ajuda, né? E quando o São Paulo foi diferente, eles foram claramente, obviamente, para tentar segurar um resultado, segurar um empate. Não deu, né? Um jogo que mais uma vez o São Paulo foi muito bem, e foi muito bem os 90 minutos. Não foi uma partida que o São Paulo foi bem num recorde. Aliás, o São Paulo, meu feeling, né? É que começou um pouquinho pior e foi melhorando, né? Um São Paulo que jogou com. Aliás, eu tenho até a aba aberta aqui. Teve o gol do Luciano, né, que abriu o placar, 2 gols do Galopo e um gol do Pedrinho. E o Galopo jogou improvisado com camisa 9, uma solução caseira ali que utilizou, que o Rogério Ceni fez uso. Ele já falou mais de uma vez em coletiva, inclusive nessa, mais uma vez ele cita da necessidade de um reserva do Caleri, e por isso ele improvisou o Galopo. Né? Perguntado se a ideia foi ele, se o Galopo que sugeriu, ele falou, não, essa ideia foi do Rogério Ceni mesmo. Ele sugeriu a ideia e o Galopo tentou executar da melhor forma possível e o resultado está aí, né? Apenas 2 gols, obviamente a gente sabe que o resultado é contra uma equipe, cara, muito fragilizada, né? Se a gente pode dizer assim, apesar do belo resultado construído para cima do Bragantino, esse é um resultado contra uma equipe que é fragilizada, que acabou de voltar para a Série A, que sabe competir, sabe, mas existe uma grande diferença, mesmo o São Paulo sendo uma equipe em construção, mas o São Paulo é uma equipe forte, né? A gente já se prova ser uma equipe muito forte. Então, belo resultado para o São Paulo. O Rogério Ceni até falou da questão do clássico no final de semana, porque o Corinthians joga na terça, o São Paulo joga na quinta, é uma diferença considerável. Então, amanhã vamos tentar ouvir um pouquinho da coletiva do Rogério Ceni, trazer os pontos principais, falar um pouco mais sobre esse jogo, falar um pouco mais sobre o São Paulo, os reforços do São Paulo, né? E também sobre questão de reforço mesmo que eu queria falar, porque o Rogério, para quem não se recorda, naquela coletiva de início de ano, ele falou que estava enxugando o elenco e que saiu muita gente e chegou pouca gente, né? O São Paulo já contrata na mesma proporção que
que dispensou alguns jogadores, dispensou e vendeu alguns jogadores, obviamente que um valor de mercado muito mais baixo, mas o São Paulo continua contratando. E uma reposição para o Ferrarese é possível de acontecer também. Então eu me pergunto já, em relação a valores, o quanto que o São Paulo realmente está economizando, vai economizar por ano. Eu já não acho que é aquele valor tão agradável que o Rogério Ceni ressaltou e exaltou na coletiva antes do início do campeonato. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso amanhã. Eu vou ter que finalizar por hoje, está bastante corrido, como eu falei. Mas é isso, sim, apenas 5 minutos de podcast, só para gravar o dia de hoje, repercutir alguns resultados. Repito, amanhã a gente está de volta, vamos falar um pouco mais sobre mais equipes, sobre o próprio São Paulo. Queria falar um pouco das equipes cariocas também, não estou conseguindo dar muito destaque. Vamos tentar fazer uma cobertura de tudo, olhar um pouquinho mais caso do Daniel Alves, tem mais notícia que está vindo aí. Então a gente vai tentar ler o máximo, colher o máximo de informação e amanhã a gente está de volta com um podcast mais longo, tá certo? Gente, fechando por hoje, valeu demais, um forte abraço e até amanhã. Tchau.